Priscila, a gente vê uma divisão dentro do Irã, uma ala que quer uma negociação, principalmente representada pela classe política e pelos militares, e a Guarda Revolucionária, que quer uma guerra ininterrupta. Mas a gente vê que o Irã tem dado sinais de que também está cansado desse conflito. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Há uma diferença ali entre o legislativo e o executivo e a ala mais tradicionalista, digamos assim, do regime islâmico, formado pela Guarda Revolucionária, pelo líder supremo, Ayatollah Mojtaba Khamenei, que querem uma escalada talvez do conflito. Isso ficou claro, inclusive, nas falas hoje do chefe de segurança do Irã. Começando pelo que disse o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Ele falou que o Irã não pode continuar na guerra para sempre e ele defendeu, inclusive, o memorando que tinha sido assinado entre Estados Unidos e Irã em junho e que expirou nessa semana, dizendo que uma solução negociada pode resolver os problemas com lógica e dignidade. E essa declaração foi feita depois que, na terça-feira, Donald Trump declarou guerra econômica ao Irã e disse que vai impor consequências tremendas aos países que cooperarem de alguma forma com o Teherã. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também disse que os Estados Unidos vão adotar sanções econômicas nunca antes vistas contra Teherã e nessa segunda-feira, às 2 horas aqui do horário local, vai conceder uma entrevista coletiva para detalhar quais serão essas medidas. Mas depois disso veio a resposta das autoridades iranianas, da liderança iraniana. E o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o Mohsen Rezaei, que é um dos homens mais poderosos do Irã hoje, disse que a guerra econômica dos Estados Unidos vai fracassar e que o mundo já percebeu que as bravatas de Donald Trump não passam de conversas vazias, numa fala que foi vista, inclusive, como um sinal de que essa nova liderança mais linha dura do Irã não vai estar disposta a fazer qualquer tipo de concessão ou então entrar em uma conversa para um fim do conflito. O Rezaei, que é agora conselheiro do líder supremo do Irã, que assumiu nesse mês, afirmou que haverá mudanças na condução da guerra, na diplomacia e que novas capacidades vão ser colocadas em ação. E ele deu uma espécie de ultimato aos países do Golfo, como você disse, Uribe, dizendo que se eles participarem da pressão econômica dos Estados Unidos, que eles podem passar a ser tratados por Teherã como parte de um confronto mais amplo. Ele também disse que o Irã não quer ampliar o conflito na região, mas que se os países vizinhos cooperarem com os Estados Unidos, os seus interesses serão atingidos e disse que o Irã não vai permitir que uma única gota de petróleo passe pelo Golfo Pérsico. Ele ameaçou, inclusive, atacar as rotas alternativas que têm sido usadas por países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, mais ao sul da costa de Omã, para exportar petróleo em meio ao bloqueio do Estreito de Hormuz e disse que a hidrovia vai até que os Estados Unidos cumpram os seus compromissos. A nomeação de Rezaei nesse mês foi vista como uma guinada do regime para uma abordagem mais agressiva e essa declaração, que foi a mais forte feita por ele até o momento, mostra de fato um indício de que esse controle exercido pela ala mais linha dura de Teherã eles têm poder nesse momento e há uma disposição, inclusive, para adotar uma postura mais ofensiva. O que os especialistas avaliam nesse momento é que o executivo e o legislativo iranianos são mais favoráveis a uma solução negociada, mas que a Guarda Revolucionária Islâmica e também essa liderança mais ligada a Mojtaba Khamenei estão se preparando talvez para uma nova rodada de escalada. E por fim, Uribe, nessa segunda-feira, o marechal de campo Asim Munir do Paquistão vai visitar a capital iraniana, Teherã, para conversar com autoridades iranianas e tentar discutir, talvez, mais uma vez, uma solução para o conflito. Ele, que inclusive tinha sido nomeado por Donald Trump como seu marechal favorito, porque já intermediou anteriormente também outros esforços de uma solução para o conflito. Eu volto com você. Priscila Yazbek, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar olhando para a situação no mundo, porque imagens capturaram o momento exato de um ataque aéreo de Israel atingindo um prédio na faixa de Gaza. Lembrando, na teoria, deveria haver nesse momento um cessar-fogo, mas Israel não tem cumprido esse cessar-fogo. No vídeo vocês veem, é possível ver essa nuvem de fumaça se formando depois da explosão. Um sujeito até correndo, porque os estilhaços foram lançados a dezenas de metros de distância. O ataque aconteceu horas depois do exército de Israel alertar os moradores para deixarem esse prédio.
Essa foi uma de 2 explosões registradas na faixa de Gaza hoje. Segundo as equipes médicas, os ataques deixaram 7 feridos e 2 mortos, incluindo um menino de 4 anos. A primeira explosão foi registrada em uma cidade na região central. Já a segunda ocorreu em um campo de refugiados em uma cidade próxima. De novo, apesar do cessar-fogo, Israel não parou de atacar a faixa de Gaza. Um plano de paz mediado pelos Estados Unidos exige a retirada das tropas israelenses do território palestino e também o desarmamento do Hamas. O Hamas também não tem cumprido essa recomendação. Exclusivo. A CNN apurou que no meio da guerra com a Rússia, a Ucrânia enfrenta uma crise no setor de defesa. Os ucranianos não conseguem obter interceptadores para os sistemas Patriot, que estão no centro de uma crise global de escassez de munições. Os equipamentos que deveriam proteger o país dos mísseis russos estão parados. Veja na reportagem exclusiva de Nick Patton Walsh. Out in the quiet corn, a moment of absolute desperation. Ukraine's never shown anyone these before. An American-made Patriot air defense launcher. The interceptors they fire, the only thing that can take down Russian ballistic missiles that rain down on Ukraine, are under a huge global supply shortage. But these here are sitting idle, doing nothing, when in Ukraine they could be saving lives almost nightly. Why? They're empty, out of ammo. This tube being empty is a sight really that would spark fear for ordinary Ukrainians and is the product of dozens of phone calls to any ally, all sorts of deal-making. President Zelensky told me to try and find the interceptors to fill this up. An extraordinary step they're taking by showing us the fact this particular Patriot battery is essentially out of action until interceptors arrive, a sign of desperation. Chief Engineer Dimitro says it is 2.5 months since this one fired and 6 weeks since he saw one fire at all. You know, actually, this is really heartbreaking sight when you have equipment but you're not able to intercept any missile. This is very sad. When you know that ballistic missiles are flying over your head and you are not able to do anything with it, and you know that behind you there are citizens. And how did that make you feel, knowing that you should help but can't? Like you learn how to walk, but you're not able to walk, or you know how to breathe, but you're not able to breathe. He knew the global supply crunch was coming. When we saw how many interceptors were launched in Middle East, we predicted that we will be in trouble. Ukraine has been reluctant to admit if they have 0 interceptors left. President Zelensky telling me every morning he begs allies for more. I do some things which I can't even share. It doesn't mean that it's out of the law. No, but I can't speak about it. Kiev is rocked by a massive ballistic attack normally once a week. Racing to the subway and shelters where before they felt protected. They are not anymore. It is America first in the queue and Ukraine left to anxiety in the rubble. Nick Patton Walsh, CNN, Kiev, Ukraine. Agora veja essa história. Príncipe do nada, um vendedor de carros da Bélgica, descobriu que era príncipe aos 26 anos, após ser reconhecido como filho do irmão do rei. Essa notícia curiosa é destaque no site da CNN Brasil, é um dia de príncipe. A mãe do jovem belga, de 26 anos, vocês veem ele na imagem, ali de óculos de cabelo preto. Ela teve um relacionamento com o príncipe Laurent na década de 1990. O príncipe Laurent é esse senhor na tela de cabelos brancos. Ela só revelou a identidade do pai quando o garoto já era adolescente. E aí um teste de DNA comprovou o vínculo do filho com a família real.
agora ele foi legalmente conhecido e reconhecido como filho e herdeiro do irmão mais novo do rei Filipe. O novo príncipe terá direitos de herança sobre o patrimônio do pai, mas ele não vai receber a mesada real e nem deve assumir funções oficiais. Ele também não terá direitos ao trono belga, mas, enfim, grande surpresa, terá direito à herança do pai e conheceu o pai, o que é mais importante do que qualquer dinheiro ou bens materiais.